O impacto social se refere aos efeitos que uma determinada ação, projeto, política ou iniciativa tem sobre a sociedade e as pessoas. Esse impacto pode ser positivo, negativo ou neutro, e pode se manifestar em diversas áreas, como saúde, educação, meio ambiente, igualdade de gênero, justiça social, entre outras. Por exemplo, um programa de educação em comunidades carentes pode ter um impacto social positivo, aumentando as oportunidades educacionais e melhorando as perspectivas de vida dos participantes. Da mesma forma, políticas de inclusão social podem ter um impacto positivo ao reduzir desigualdades e promover a equidade. Por outro lado, práticas comerciais que explorem mão de obra infantil ou que causem danos ambientais têm um impacto social negativo, prejudicando o bem-estar das comunidades afetadas e contribuindo para problemas sociais e ambientais. O entendimento e a avaliação do impacto social são fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas, programas sociais e iniciativas empresariais responsáveis, que buscam promover o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da sociedade como um todo. As ações que causam impacto social são importantes por diversos motivos. 1. Melhoria da qualidade de vida. Essas ações podem contribuir para melhorar as condições de vida das pessoas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. Elas podem proporcionar acesso à educação, saúde, moradia digna, emprego, entre outros recursos essenciais. 2. Redução das desigualdades. Ao focar em grupos marginalizados e vulneráveis, as ações de impacto social podem ajudar a reduzir as disparidades socioeconômicas e promover a inclusão social. Isso é fundamental para construir uma sociedade mais justa e equitativa. 3. Promoção do desenvolvimento sustentável. As ações que causam impacto social muitas vezes estão alinhadas com princípios de sustentabilidade, buscando preservar recursos naturais, proteger o meio ambiente e promover práticas econômicas responsáveis a longo prazo. 4. Fortalecimento das comunidades. Essas ações podem fortalecer o tecido social e a coesão comunitária, incentivando a participação cívica, o voluntariado e a solidariedade entre os membros da sociedade. 5. Estímulo à inovação e ao empreendedorismo social. Ao enfrentar desafios sociais complexos, as ações de impacto social promovem a busca por soluções criativas e inovadoras. Isso pode impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias, modelos de negócios e abordagens para resolver problemas sociais. 6. Responsabilidade corporativa. Para as empresas, investir em ações de impacto social não apenas contribui para a melhoria da sociedade, mas também fortalece sua reputação, atrai talentos e aumenta a fidelidade do cliente. Em resumo, as ações que causam impacto social são importantes porque contribuem para o bem-estar das pessoas, promovem a justiça social e ambiental, fortalecem as comunidades e impulsionam o desenvolvimento sustentável. Os impactos de curto, médio e longo prazo são definidos com base na duração e na extensão dos efeitos de uma determinada ação, projeto ou evento. Aqui estão algumas maneiras de definir cada um. 1. Impacto de curto prazo. Refere-se aos efeitos imediatos ou de curta duração que resultam de uma ação ou evento. Geralmente, esses impactos podem ser observados em um período relativamente breve após a implementação da ação. Por exemplo, se uma organização distribuir alimentos para famílias necessitadas, o impacto de curto prazo seria a redução imediata da fome e da insegurança alimentar nessas famílias. 2. Impacto de médio prazo. Refere-se aos efeitos que se desenvolvem ao longo de um período intermediário após a implementação de uma ação ou evento. Esses impactos podem levar meses ou até alguns anos para se manifestarem completamente. Por exemplo, se uma escola implementar um programa de tutoria para alunos com dificuldades de aprendizagem, o impacto de médio prazo poderia ser um aumento gradual nas taxas de conclusão do ensino fundamental ou médio entre esses alunos. 3. Impacto de longo prazo. Refere-se aos efeitos sustentados ou duradouros que resultam de uma ação ou evento ao longo do tempo. Esses impactos geralmente se tornam evidentes após um período considerável de implementação e podem continuar a se manifestar por muitos anos ou até décadas. Por exemplo, se um programa de conservação ambiental for implementado em uma área protegida, o impacto de longo prazo poderia ser a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas locais para gerações futuras. Essas definições podem variar dependendo do contexto específico e dos objetivos do projeto ou da ação em questão.
No entanto, geralmente o impacto de curto prazo refere-se a mudanças imediatas. O impacto de médio prazo refere-se a mudanças progressivas ao longo do tempo, e o impacto de longo prazo refere-se a mudanças sustentadas e duradouras. Os impactos que acontecem de forma indireta são aqueles que não são imediatamente causados pela ação principal, mas surgem como resultado secundário ou subsequente dessa ação. Eles podem ocorrer em diferentes áreas ou setores e podem ser positivos ou negativos. Aqui estão alguns exemplos de impactos indiretos. 1. Impactos econômicos. Uma ação para melhorar a infraestrutura de transporte em uma região pode ter um impacto indireto na economia local, aumentando o acesso a mercados e oportunidades de emprego. 2. Impactos sociais. Um programa de educação infantil pode ter impactos indiretos na saúde pública, reduzindo a incidência de doenças infecciosas entre as crianças e suas famílias. 3. Impactos ambientais. Uma mudança na política de gestão de resíduos pode ter impactos indiretos na qualidade do ar e da água, à medida que reduz a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários e incineradores. 4. Impactos políticos. Uma campanha de conscientização sobre direitos humanos pode ter impactos indiretos na legislação, à medida que mobiliza a opinião pública e pressiona os legisladores a agir. Esses impactos indiretos muitas vezes são mais difíceis de prever e avaliar do que os impactos diretos, mas são igualmente importantes para entender o quadro completo dos efeitos de uma determinada ação ou projeto. Eles podem ter consequências significativas e, portanto, devem ser considerados durante o planejamento e avaliação de intervenções sociais, ambientais, econômicas ou políticas. Sim, os impactos sociais podem estar relacionados ao desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, especialmente quando consideramos a influência de fatores externos, como políticas governamentais, programas sociais, acesso a serviços básicos e oportunidades de educação e emprego, sobre a vida das pessoas. Por exemplo, 1. Educação. O acesso a uma educação de qualidade pode ter um impacto significativo no desenvolvimento pessoal de um indivíduo, proporcionando-lhe habilidades, conhecimentos e oportunidades para alcançar seu potencial máximo. 2. Emprego. Oportunidades de emprego significativas e remuneradas podem não apenas fornecer meios de subsistência, mas também promover o desenvolvimento pessoal, a autoestima e a realização profissional. 3. Saúde. Acesso a cuidados de saúde adequados e programas de prevenção pode melhorar a qualidade de vida e o bem-estar emocional e físico de uma pessoa, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal. 4. Participação cívica. Envolvimento em atividades cívicas e comunitárias pode promover um senso de pertencimento, propósito e responsabilidade, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e a autoeficácia. Em resumo, os impactos sociais podem influenciar diretamente o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, criando oportunidades, fornecendo suporte e moldando o ambiente em que vivem.